Se investigarmos a gênese da normose, encontraremos suas raízes nos primeiros aglomerados humanos. Cada período histórico foi marcado por uma virulência normótica que assambarcou tribos, povos, culturas, sociedades, imprimindo valores, criando comportamentos, validando hábitos, instituindo normas e formatando modelos sociais. Porém, o tempo não foi capaz de apagar as pegadas dos divergentes, dos subversivos, dos anormóticos, daqueles que transitaram na contramão das padronizações vigentes. Tais indivíduos, sem sombra de dúvida, foram precursores de uma normoterapia. Quando ouvimos falar sobre Sócrates, Buda, Zaratustra, Lao Tzu, Cristo, Francisco de Assis, Spinoza, Thoreau, Mahatma Gandhi, Krishnamurti, dentre outros seres de raríssima nobreza, reconhecemos nos mesmos predecessores de uma incipiente normoterapia. Tais indivíduos não se deixaram padronizar, viver em harmonia com a própria essência, obedeceram única e exclusivamente à consciência. Por volta do ano 55 depois de Cristo, Paulo de Tarso, ao escrever uma epístola aos romanos, proferiu as seguintes palavras: não vos conformeis com este mundo. A palavra conformeis, utilizada por Paulo no original grego, significa tomar a forma, amoldar, e a palavra mundo é aion e significa era, idade, sistema, período de tempo marcado por características específicas. Esta advertência paulina é atemporal e normoterápica, pois, em outras palavras, ele estava dizendo: não tome a forma do mundo. Não se deixe moldurar pelos modos viventes. Não siga o zeitgeist, o espírito do tempo. Pelo contrário, preserve a sua originalidade, a sua autenticidade, a sua singularidade. Rousseau, oportunamente, disse algo digno de observação. Quanto mais do mundo vi, menos pude moldar-me à sua maneira. Infelizmente, pouquíssimos são aqueles que veem, raríssimos os que enxergam e escassíssimos os que discernem o mundo. E é dessa cegueira que advém esta conformidade alienante, estas padronizações extravagantes e toda normalidade alucinante. Há milênios que os sábios tântricos principiaram uma normoterapia chamada por eles de Sahaja. Sahaja é uma palavra sânscrita, significa natural, espontâneo. Sahaja é a via da naturalidade, o caminho da espontaneidade. Significa viver a sua própria maneira. É estar em harmonia com o fluxo da existência. Em suma, seja natural e estarás no caminho certo.
pois no mundo em que vivemos, somos condicionados a viver de modo artificial, não natural, inautêntico, fake. Nesse admirável mundo novo, a normose não é uma exceção, é uma regra. Mas episodicamente, à semelhança do mito platônico, alguém sai da caverna, contempla o real, discerne essa matrix social. Dentre estes, recordo-me de Diógenes, um dos precursores do cinismo filosófico. Diógenes era singular em todos os aspectos. Ele morava nas ruas, dormia em um barril e denunciava todas as padronizações prevalentes dos seus dias. Ele tinha por hábito andar em plena luz do dia com uma lamparina acesa e, quando questionado pelo motivo que o levava a perambular com uma lanterna acesa, sendo que o sol brilhava com todo o seu esplendor, Diógenes respondia: eu estou à procura de homens autênticos, de homens verdadeiros, harmonizados com a própria natureza, que não vivem emoldurados e conformados às arbitrariedades exteriores. Alexandre o Grande, quando ouviu falar de Diógenes, ficou entusiasmado em conhecê-lo pessoalmente. Até que um belo dia o encontro épico se deu do rei e do andarilho, daquele que queria conquistar o mundo e daquele que buscava conquistar única e exclusivamente a si mesmo. O encontro da ambição e da frugalidade, do poder e da sabedoria. Alexandre encontrou Diógenes deitado, banhando-se ao sol. E ele ficou admirado com aquela figura excêntrica. Ele proferiu as seguintes palavras: pede o que quiseres e eu lhe darei. Diógenes olhou em seus olhos e lhe respondeu: não me retires o que não podes me dar. Chegue para o lado, estás fazendo sombra e atrapalhando o meu banho de sol matinal. Alexandre ficou tão atônito, perplexo e estupefato com tais palavras, que posteriormente confidenciou aos seus soldados: se eu não fosse Alexandre o Grande, gostaria de ser Diógenes. Diógenes tinha por hábito dizer: eu não sou ateniense nem grego, eu sou um cidadão do mundo. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu não sou propriedade de nenhuma cidade, de nenhum estado, de nenhuma nação. Eu sou um cidadão do cosmos. A minha pátria é a terra. Diógenes era um indivíduo sem fronteiras. Ele exemplifica o super-homem de Nietzsche, o indivíduo que transvalorou todos os valores. Ele coaduna com o cavaleiro da fé de Kierkegaard. O indivíduo entrega ao mistério que vive destemidamente. E ele está em harmonia com um homem nobre
preconizado pelo mestre Eckhart, que possui uma inenarrável riqueza interior. Diógenes, sem sombra de dúvida, tornou-se uma carta a ser lida pelo mundo. Ele se tornou uma figura arquetípica. Ele representa o anormótico, aquele que respira a sua própria maneira. Outro ilustre ser de raríssima beleza foi Mullah Nasruddin, um sábio do Oriente Médio. Este sábio, uma ocasião, foi contratado como faxineiro do Palácio Real. Em seu primeiro dia de trabalho, o mordomo o encontrou sentado no trono do rei. O mordomo, em estado de perplexidade, lhe disse o seguinte: quem você pensa que é? Você pensa que é o rei? Nasruddin respondeu: eu sou mais do que isso. Então você pensa que é um santo? Nasruddin respondeu: eu sou mais do que isso. Então você pensa que é Deus? E Nasruddin lhe respondeu: eu sou mais do que isso. O homem olhou para ele e disse: tu és um blasfemo, pois nada é mais do que Deus. E Nasruddin lhe disse: é isso, eu sou o nada. Em uma outra ocasião, um grande filósofo da época chamou Nasruddin para um debate. E esse debate foi marcado para o dia seguinte na casa de Nasruddin. E quando o filósofo lá chegou, não encontrou Nasruddin em casa e ele, indignado, pegou um carvão e escreveu em sua porta: idiota, e retornou para o seu aposento. Quando à tarde Nasruddin chegou em casa, viu aquela inscrição em sua porta, foi imediatamente para a casa do filósofo e pediu 1000 desculpas. E explicou para ele: eu não me lembrei do nosso compromisso, porém, quando cheguei em casa e vi o seu nome escrito em minha porta, recordei-me de nosso compromisso. Nasruddin tinha uma sabedoria peculiar e distinta, por vezes engraçadíssima. Em uma outra feita, Nasruddin perdeu o seu jumento e ele agradecia a Deus, e as pessoas que o ladeavam não entenderam nada, até que alguém o indagou: Nasruddin, por qual motivo você agradece a Deus, sendo que o seu jumento se perdeu? E ele falou: você não entende? Imagine se eu estivesse em cima do jumento no momento em que ele se perdeu. Nós dois estaríamos perdidos. A sabedoria nasrudínica era peculiar e deflagra o seu modo anormótico de ser. Em uma outra ocasião, um homem que era rico veio à falência e, desesperado, buscou auxílio junto a Nasruddin. E Nasruddin falou para ele: não se preocupe, isso vai passar. Em pouco tempo você estará bem. O homem interpretou tais palavras como um bom adágio e indagou Nasruddin: eu recuperarei os meus bens? Eu voltarei a ser rico? E Nasruddin olhou para ele e disse: claro que não. Eu disse que você irá ficar bem, pois rapidamente você vai se acostumar a viver
miseravelmente. É engraçado que a história diz que Nasruddin foi condenado à morte, porém havia uma peculiaridade: os condenados à morte podiam escolher o modo como gostariam de falecer. Uns optavam pela decapitação, outros pelo enforcamento. E quando perguntaram a Nasruddin o modo como ele gostaria de ser executado, ele respondeu: eu desejo morrer de velhice. E assim se sucedeu. Nasruddin foi uma pessoa sem precedentes. Um outro iconoclasta, uma figura que se tornou emblemática, é o personagem criado por Nikos Kazantzakis, Zorba, o grego. Zorba era excêntrico nos mínimos detalhes. Uma ocasião, ele encontrou um ancião plantando amendoeira e ficou admirado com aquilo. O velho, percebendo sua inquietação, lhe disse: eu estou plantando amendoeiras, pois vivo como se nunca fosse morrer. E Zorba olhou para ele e disse: eu sou diferente. Eu vivo como se fosse morrer a cada instante. Zorba tinha os olhos límpidos, desembaçados. Ele vibrava contemplando o pôr do sol, ficava em êxtase quando se deparava com o céu estrelado. Um simples café da manhã, para ele, se transformava em uma santa ceia. Um copo de vinho em suas mãos era o santo graal. O Zorba vivia com intensidade cada momento. Uma ocasião, uma de suas amantes veio a falecer e o seu patrão pensou que o Zorba ficaria taciturno, triste, cabisbaixo, depressivo. E pelo contrário, no dia seguinte, Zorba estava trabalhando entusiasticamente. E o patrão indagou o motivo pelo qual ele trabalhava energicamente, sendo que o contexto não estava favorável. E ele disse: meu caro, eu não permito que a minha mente corrompa os meus momentos. Quando eu estou deitado, pergunto a Zorba: o que fazes? E Zorba responde: estou dormindo, então eu digo: durma bem. Quando eu estou comendo, eu digo a mim mesmo: coma bem. Quando eu estou bebendo, eu digo: beba bem. Quando eu estou namorando, eu digo: namore bem. Zorba não permitia que a mente, pervadida de memórias e imaginações, corrompesse a imediaticidade do momento presente. Ele estava entregue e absorto em cada experiência. Em uma carta escrita ao seu patrão, ele disse: todos os homens possuem a sua loucura, mas a maior loucura é não ter loucura alguma. Em verdade eu vos digo, deleite-se em sua loucura, inebrie-se em sua loucura, celebre a sua loucura,
encante-se em sua loucura. Sinta o êxtase da sua loucura, pois a loucura é a profilaxia contra toda a normalidade doentia. É interessante que Roberto Crema, oportunamente, recorda-nos que a palavra esquisito em espanhol, ela possui um significado extraordinário. Esquisito em espanhol significa raro, belo, especial. De modo que é necessário resgatarmos a nobreza da esquisitice, a beleza da excentricidade. É necessário compreendermos que ser esquisito é ser são, pois a esquisitice está em harmonia com a diversidade da vida. Ela está una à singularidade do ser. Osho, de maneira belíssima, ilustra esta peculiaridade. Ele diz que a rosa é bela, dançando ao sol, ao vento, sob a chuva, pois ela não se desgastou tentando ser um lótus. O lótus é lindo pelo mesmo motivo. Todas as flores são lindas porque elas são o que são. Entenda que a beleza reside na originalidade, na autenticidade, na singularidade. E é esta peculiaridade que precisa ser recuperada, pois no mundo em que vivemos, essa originalidade é perdida, essa beleza da singularidade se desvanece, pois sutilmente nos deixamos seduzir por esses sistemas normatizadores. Compreenda que todos aqueles que contribuíram com a expansão da consciência não viveram padronizadamente. Espero que tais palavras iluminem os olhos do vosso entendimento e ampliem os horizontes da sua compreensão. Até uma próxima oportunidade e que o Eterno nos abençoe.